Olá, a paz do Senhor e bem-vindo à quarta lição do nosso curso sobre a autoridade da Bíblia. Eu sou Luiz da Silva. Até aqui fizemos uma jornada incrível. Vimos que a Bíblia é inspirada, a própria palavra soprada por Deus, lição 1. Exploramos as diferentes formas que Deus usou para nos entregar essa palavra, lição 2. Vimos também sobre o cânon, os 66 livros que Deus nos confiou. E afirmamos nossa confiança em sua inerrância, sua total veracidade, porque ela vem de um Deus que não pode mentir, que é a lição 4. Hoje chegamos a uma verdade que é ao mesmo tempo um milagre histórico e uma promessa gloriosa, indestrutibilidade da Escritura. Pense nisso. Nenhum outro livro na história da humanidade foi tão odiado, tão atacado, tão queimado e tão banido quanto a Bíblia. Imperadores, reis, ditadores e filósofos dedicaram suas vidas a tentar erradicá-la da face da terra. E, no entanto, aqui estamos nós em pleno século XXI, com esse livro em nossas mãos, mais acessível e traduzido do que nunca. Como isso é possível? A resposta é o tema da nossa lição. A palavra de Deus não pode ser destruída. Vamos descobrir por quê. Temos duas promessas poderosas, uma do Antigo e outra do Novo Testamento, que garantem a permanência da palavra. Primeiro, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, diz: Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E século depois, o próprio Jesus Cristo ecoa essa promessa em Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essas não são apenas frases poéticas. São declarações da soberania de Deus sobre a história e sobre a sua própria revelação. A história é o grande palco onde a indestrutibilidade da Bíblia foi provada. Vamos olhar para apenas alguns exemplos dramáticos. No ano 303 d.C., o imperador romano Diocleciano lançou a mais severa perseguição contra os cristãos. Ele emitiu um decreto para que todas as igrejas fossem destruídas e todas as cópias da Bíblia fossem queimadas. Ele estava convencido de que poderia apagar o cristianismo eliminando seu livro sagrado. Ele matou tanto cristãos e queimou tantas Bíblias que chegou a erguer um monumento com a inscrição: extinto o nome dos cristãos. Mas o que aconteceu? Diocleciano morreu, seu império ruiu e poucos anos depois o novo imperador Constantino não apenas legalizou o cristianismo, mas encomendou 50 cópias de luxo da Bíblia para as igrejas de Constantinopla às custas do império. A palavra sobreviveu. Saltemos para o século XVIII, a era do Iluminismo. O famoso filósofo francês Voltaire zombava da Bíblia e declarou que em 100 anos ela seria um livro esquecido, encontrado apenas em museus. A ironia da história é impressionante. 50 anos após a morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a sua antiga casa e a sua gráfica para imprimir Bíblias. A casa de onde ele profetizou o fim da Bíblia se tornou um centro de distribuição da palavra de Deus. A palavra sobreviveu. Esses são apenas dois exemplos. Pense nos regimes comunistas do século XX que proibiram a Bíblia e prenderam seus leitores. Pense nos países hoje onde possuir uma Bíblia é crime. E, no entanto, a palavra continua a ser contrabandeada, copiada à mão e compartilhada em segredo, transformando vidas. A história testifica: a palavra de Deus é indestrutível. A sobrevivência da Bíblia não é um mero acidente histórico. Ela é o resultado de uma promessa e de uma ação deliberada de Deus. A Bíblia é indestrutível por 3 razões teológicas. Primeiro, porque seu autor é eterno. Como vimos em Isaías 40, versículo 8, a palavra permanece para sempre, porque é a palavra do nosso Deus.
Um livro humano pode se perder, mas a palavra de um Deus eterno e soberano carrega a marca da sua própria natureza imutável. Segundo, porque seu propósito é eterno. A Bíblia não é apenas um registro do passado. Ela tem uma missão contínua e futura. Ela existe para salvar, Romanos 10:17, para santificar, João 17:17, e no fim para julgar, João 12:48. Enquanto o plano de Deus para a salvação e o julgamento estiverem em andamento, sua palavra precisa permanecer. Anular a Bíblia seria frustrar o próprio plano de Deus, e isso é impossível. Terceiro, porque seu guardião é o Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, em João 16:13. Essa promessa não se aplica apenas aos apóstolos, mas à igreja ao longo dos séculos. O mesmo Espírito que inspirou a palavra é aquele que a ilumina, a preserva e cria fome por ela no nosso coração, ou no coração do povo de Deus. A Bíblia não foi escrita para ficar em uma prateleira celestial. Ela foi dada a um povo, o Antigo Testamento e a Igreja e o Novo Testamento. A indestrutibilidade da Bíblia está, portanto, inseparavelmente ligada à indestrutibilidade do povo de Deus. Deus prometeu que Israel jamais deixaria de ser uma nação diante dele. Jeremias 31, versículo 35 a 36. E Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mateus 16:18. Enquanto houver um povo de Deus na terra, haverá quem guarde, copie, traduza, pregue e viva a palavra. A preservação da Bíblia e a preservação do povo de Deus são duas faces da mesma moeda da fidelidade de Deus. Essa verdade gloriosa da indestrutibilidade da Bíblia nos enche de coragem e segurança. Primeiro, ela nos dá uma perspectiva eterna. Vivemos em um mundo de incertezas, governos sobem e caem, culturas mudam, ideologia vem e vão. Mas no meio de toda essa areia movediça, temos uma rocha. A palavra de Deus permanece, podemos construir nossa vida sobre ela com total segurança. Segundo, ela nos encoraja na evangelização. Não precisamos ter medo de compartilhar a palavra. Ela não é frágil, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, versículo 12. Ela tem seu próprio poder para penetrar corações e transformar vidas. Nossa tarefa é apenas semeá-la. Terceiro, ela nos chama a ser parte da história. Ao ler, estudar e compartilhar a Bíblia, nós nos tornamos mais um elo na corrente de preservação que começou há milênios. Somos parte da geração que passa adiante essa tocha inextinguível. Que privilégio nós temos! Hoje vimos que a palavra de Deus é indestrutível. A história prova isso. A teologia explica isso. E a sobrevivência do povo de Deus demonstra isso. Os inimigos da Bíblia vêm e vão, mas o livro de Deus permanece para sempre. O desafio para esta semana é o exercício de gratidão. Tire um momento para agradecer a Deus pela sobrevivência da Bíblia. Agradeça pelos escribas, monges, tradutores e mártires que, ao longo da história, arriscaram suas vidas para que pudesse ter essa palavra em suas mãos hoje. Então, honre o sacrifício deles, lendo-a com um novo apreço. Na próxima lição, e última lição, vamos amarrar tudo isso junto e falar sobre a autoridade final da Bíblia. Se ela é inspirada, inerrante, indestrutível, qual deve ser o seu lugar em nossa vida? Obrigado por estar comigo. Que a certeza da palavra eterna de Deus lhe dê paz e firmeza. Até a nossa lição final.